Oi, meu nome é Kellen, essa coisinha mais bonitinha é o Vitório e eu sou dona de mais dois outros Yorkshires, a Vicky e o Billy. E eu queria contar hoje um pouco do que a Adriana fez por mim, pelos meus cachorros, pela minha sanidade, porque quando eu encontrei ela eu tava assim num período de desespero real. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e eu passei isso para os meus cachorros e eles eram completamente descontrolados. Eles não conseguiam sair na rua com tranquilidade, eu não conseguia levar eles no veterinário para tomar uma vacina. Tudo era muito difícil. E dentro de casa, problemas comportamentais como xixi, cocô fora do lugar, e brigas, e alimentação fora do horário, e eles só levantavam para fazer as necessidades à noite. Então quando eu acordava de manhã, a minha casa estava um pandemônio. E eu já não sabia mais o que fazer, porque eu engravidei com 3 cachorros, morando num apartamento pequeno. E aí vinha mais uma criança no meio dessa bagunça e eu já toda estressada. Fora a parte comportamental deles, eu tinha muita preocupação por conta do Vitório. O Vitório é um cachorro cardiopata, ele tem problemas de convulsões, ele faz uso de remédio controlado. E atrelado a isso, ele é um cachorro extremamente ansioso, extremamente agitado, e todas as vezes que ele ficava muito agitado, faltava o ar, eu tinha que correr, eu não tinha assim a paz de sair e resolver uma coisa na rua, porque a minha cabeça estava sempre no Vitório. Eu vou deixar o Vitório em casa sozinho, ele vai passar mal, vai faltar o ar, eu não vou estar lá para socorrer, e eu vivia sobre esse estresse constante na minha vida. E eu achei que isso era um problema de saúde, né? Foi diagnosticado por vários veterinários com muitos problemas. Então eu achava que a única coisa que eu precisava fazer por ele era encontrar uma forma de fazer ele ser mais calmo. Eu achava que não tinha jeito para esse problema da falta de ar e eu vivia sobre muito estresse. Era como se eu tivesse uma criança, um bebê dentro de casa que precisasse de mim 24 horas no meu dia. E eu encontrei a Adriana no YouTube, pesquisando sobre como adestrar, o que eu podia fazer, porque eu tinha tanto medo de o Vitório passar mal. Eu já tive que socorrer ele tantas vezes à beira da morte, porque ele é muito agitado, ele já chegou a se engasgar várias vezes com ração, de eu ter que desobstruir, e as faltas de ar que ele chegava a desmaiar, e eu tinha que correr e socorrer com a bombinha, e era muito desesperador, é muito feio ver. E eu tinha medo de contratar alguém para lidar com ele, então eu preferia eu mesma aprender e fazer do que sujeitar ele ao estresse de uma pessoa, uma terceira pessoa, uma pessoa de fora. E foi assim, eu encontrei ela num dia de muito desespero. Eu estava chorando muito nesse dia, muito ansiosa, muito preocupada, e eu procurei no YouTube e acabei encontrando ela, e foi assim, uma pessoa que, quando eu comecei a ver os vídeos dela, eu senti que ela era a única pessoa que podia me ajudar, porque eu já tinha visto muitos vídeos, eu já tinha conversado com muitos adestradores e, assim, ninguém nunca tinha me passado a confiança que ela passou. E eu entrei em contato no mesmo dia, conversei com meu marido, expliquei pra ele que a gente precisava fazer alguma coisa, que era o nosso tiro de misericórdia, porque tava chegando um bebê e eu não tinha como colocar uma criança no meio de toda a bagunça que tava a minha vida, e eu chorava muito de madrugada, porque eu ficava desesperada. Eu deixava eles dormirem na cama comigo, porque eu tinha medo de o Vitório passar mal e eu não conseguir socorrer, e eu tá dormindo e não ver ele passando mal, e eu acordar de manhã e ele tá morto. É pesado falar, mas era o que eu sentia. E eu tinha assim essa angústia constante. E quando eu encontrei a Adriana foi muito sincera comigo. Ela falou pra mim assim: olha, o seu caso é um caso diferente, não é um caso que eu estou acostumada a lidar no meu dia a dia, suas questões são um pouco mais sérias, mas tem jeito. E assim, eu sabia que não ia ser fácil, mas quando ela disse pra mim que tinha jeito, que os meus cachorros não era bicho de 7 cabeças, que eu teria que fazer algumas mudanças no meu comportamento, Deus sabe como eu dormi tranquila aquela noite, e como pra mim foi... Eu não sei te explicar, eu tava acostumada a viver sobre aquele estresse. Então eu achava que eu sabia que alguma coisa ia mudar, mas eu não tinha noção de que ela conseguiria resolver todos os meus problemas. E a gente começou as nossas aulas,
E cada coisa que eu falava pra ela, assim, ela sempre tinha uma solução que parecia tão óbvia pra ela. E eu ficava assim, gente, como eu não percebia, como eu não vi que eu tava fazendo tão mal pra eles. E querendo dar carinho, lógico, a gente faz por amor, a gente acha que botar o cachorrinho pra dormir do lado na cama não faz mal, é gostoso. E tá junto com eles e tá sempre o tempo todo com ele no colo e atendendo a todas as necessidades dele na hora que ele precisava, na hora que ele queria. Então tudo que ele fazia eu corria e botava no colo. E assim, foi uma mudança em mim, não foi neles. Eles foram a parte mais fácil do processo. A parte mais difícil foi mudar o meu comportamento, porque eu estava acostumada há anos a lidar com eles de uma forma e eu simplesmente tive que mudar tudo. E deu certo, graças a Deus. Hoje em dia eu tenho outros cachorros, eu tenho pais na minha casa. Eles dormiam comigo na cama e o meu sono era péssimo porque eles acordavam a noite inteira. O Vitório me acordava para pedir carinho 3 a 4 vezes durante a noite. Ele me acordava deitado em cima do meu peito. Eu tinha os outros dois que tinham os problemas comportamentais, mas nada se compara ao Vitório. O Vitório era a minha maior preocupação, por ser o mais agitado, por ser o doente. Então, a minha preocupação maior era com ele. E assim, coisas que eu mudei na minha vida, mudaram assim, no meu relacionamento com eles, mudaram completamente a minha rotina. Hoje em dia eu consigo deitar e dormir tranquila. Eles são cachorros comportados, ainda tem muito trabalho, eu ainda tenho que fazer muitas coisas, eu ainda tô nesse processo de mudança de comportamento com eles e adequando as coisas, e todo dia é um processo. Mas na minha primeira semana com a Adriana eu já comecei a notar muita diferença. O Vitório ainda continuava muito agitado, só que assim, a questão de xixi, cocô, quando alguém passava, eu moro num condomínio, quando alguém passava no corredor, eles iam latir e ela me ensinou como contornar essa situação, como reagir. E eu notei muita mudança nisso. Eles realmente mudaram assim nas 2 primeiras semanas. 80% do comportamento ruim que eles tinham. E eu lembro que um dia, numa das nossas últimas aulas comportamentais, a gente tinha acabado de começar a aula e o meu marido entrou na porta do quarto, assim, falando assim, Kelly, me ajuda, o Vitório tá passando mal. E eu falei, Adriano, só um segundo, joguei o celular e fui socorrer. Ele estava com a língua azul, porque ele se agitou, porque uma irmã minha chegou em casa, ele se agitou muito e aí eu não estava lá para socorrê-lo, porque todas as vezes que faltava o ar eu pegava ele, eu dava bombinha, outras horas eu acalmava só no colo e ele ia voltando ao normal. E nesse dia eu estava na aula com ela, eu não vi isso, então meu marido chegou desesperado, quando eu olhei ele já estava com a língua azul, querendo desmaiar, e eu simplesmente deixei a Adriana de lado, joguei o celular assim, falei, Adriana, só um minuto. E fui socorrer. E quando a gente terminou, ela falou pra mim assim, Kelly, seu cachorro não é doente, seu cachorro não tem problema respiratório. Eu falei assim, tem, Adriana, ele faz uso de bombinha. Ela falou, não tem. E ela começou a me fazer perguntas que um cachorro que teria um problema respiratório teria que ter esses sintomas. E ela começou a me perguntar e eu falava, não, isso ele não tem, não, ele só fica assim quando acontece esse tipo de coisa. E foi aí que ela falou a coisa mais chocante e eu chorei muito nesse dia. Ele aprendeu a me manipular com a falta de ar dele. Por conta da minha ansiedade e o desespero que eu ficava todas as vezes que eu via ele passar mal, porque era pra ele ter morrido, ele nasceu com muitos problemas, eu tive que socorrer ele com 19 dias de vida e eu tive que passar uma madrugada inteira respirando de 2 em 2 segundos, soprando o focinho dele, com a ajuda, lógico, de uma veterinária pelo celular para poder salvar ele, porque ele ingeriu o líquido do parto, ele tinha N problemas. E eu tinha perdido uma cachorrinha 6 meses antes de pegar ele, então assim, foi muito difícil o medo de perder outro. Então assim, pra mim ele era como um cristal e eu passei essa ansiedade pra ele, eu passei esse desespero, essa preocupação. E eu lembro que quando ela falou pra mim que ele me manipulava daquela forma, eu fiquei em choque, eu não acreditei na hora. Eu falei assim, não, ele tem problema, eu já vi as crises, eu já vi ele desmaiar.
E a gente começou a conversar e ela com toda a paciência e o carinho e, sabe, eu não tenho o que falar pra você, Adriano, você sabe o quanto você foi importante pra mim. E eu mudei, eu fiz o que ela falou que eu tinha que fazer. Eu comecei a agir diferente, realmente ele me manipula com a falta de ar. Ele sabe que todas as vezes que ele segura a respiração e o ar falta, eu vou correr e pegar ele no colo, e ele é muito dependente, ele exige colo o tempo inteiro. E ele sabia que eu ensinei essa forma de defesa para ele. Ele achava que todas as vezes que ele forjasse um desmaio, uma falta de ar, eu ia socorrer. Então, quando eu não dava o que ele queria, era assim que ele acabava ganhando. Então, isso virou uma chave gigantesca na minha cabeça. Eu comecei a agir diferente, realmente. Ver ele nessa situação não é fácil, mas eu tento ignorar, eu deixo ele fazer o show dele. E eu percebi que realmente, quando eu não dou atenção para essas crises, sim, falta o ar, sim, ele fica com a língua azul, é feio de ver. Às vezes eu não consigo, às vezes eu ainda fico muito assustada e corro, vou socorrer. Mas eu consigo me controlar muito mais. Eu socorro, não com aquela ansiedade, entendeu? Eu tento acalmar ele no chão se eu vejo que ele tá excedendo demais. Eu ainda tô tentando trabalhar isso em mim. Mas aprender a lidar com a manipulação dele mudou a nossa vida completamente. Mudou a minha, mudou a dele. Ele é muito mais tranquilo, ele é um cachorro um pouco mais centrado. Eu consigo dormir à noite, coisa que eu não conseguia. Eu não tenho mais aquela preocupação de, poxa, eu vou sair, o Vitória vai faltar o ar em casa, ele vai morrer, porque a causa do estresse dele sou eu. Então, assim, a Adriana foi precisa em cada ponto da minha vida que precisava ser mudado, e ela transformou a minha vida. Hoje eu tenho a tranquilidade de saber que ainda tem muito o que fazer, eu ainda estou num trabalho com ele de adaptação, mas eu tenho a tranquilidade de saber que eu vou trazer meu filho ao mundo para uma casa mais harmônica, mais tranquila. Os meus cachorros vão receber isso de uma forma melhor, eu vou receber isso de uma forma muito mais tranquila, porque eu vivia sob um estresse constante. Então não tenho, assim, como agradecer. Nada do que eu fale vai pagar o que a Adriana fez pela gente. Ela mudou a minha casa, era uma casa de estresse, uma casa de preocupação, de choro. Eu chorava muito e hoje eu choro de alegria. Eu conto isso porque era uma situação que eu nunca imaginei que eu conseguiria resolver. E a Adriana conseguiu. Então, Adriana, eu só tenho a te agradecer. Eu só tenho a te agradecer. Você foi a pessoa mais incrível que passou na minha vida. Você não só resolveu o problema dos meus cachorros, como você foi, assim... Você me deu muitos conselhos, você me falou coisas que eu vou levar pra minha vida, não só com relação a eles, mas com relação a mim. Eu só tenho que te agradecer. Do fundo do meu coração, eu desejo, assim, que você brilhe demais no seu trabalho. Você é incrível, você é uma pessoa maravilhosa, você muda a vida das pessoas, e você mudou a minha de uma forma que eu nunca vou poder te agradecer. Eu sou outra pessoa. Os meus cachorros são outros cachorros, a minha vida. Eu tô muito mais preparada hoje pra receber as coisas que eu tenho, entendeu? Pra viver. E eu só posso te agradecer. Muito obrigada.